Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Gabriel Benevides, redator do Poder 360, e vou entrevistar a Priscila Maria Santana, secretária de Fazenda do Rio Grande do Sul. Priscila tem 52 anos e é graduada em Direito pela Universidade do Distrito Federal. Também se formou em Economia e História pela Universidade de Brasília. Antes de assumir a Secretaria de Fazenda Gaúcha, ela atuou como subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional. Secretária, obrigado por ter aceitado o convite. O prazer é meu estar aqui. Peço desculpas pela demora em atendê-los, mas a agenda realmente não permitiu antes. Mas eu tenho certeza que agora a gente vai conseguir ter um bate-papo agradável e proveitoso. Espero poder compartilhar com os ouvintes do 360, leitores, enfim, todos. Agradeço também a todos que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de julho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo esta entrevista perguntando sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. O governo Lula fez anúncios de aportes, de linhas de crédito e de antecipação de benefícios. Esse dinheiro chegou no Estado? E do ponto de vista econômico, secretária, o que é que ainda falta para poder fomentar a reconstrução? Então, os anúncios aí, a gente agradece demais o apoio do governo federal. A gente acha que está tendo uma certa demora na execução, mas da minha parte eu acho que é compreensível na medida em que a calamidade foi muito grande. Então, são assuntos complexos que a gente está endereçando. Os principais auxílios ainda, eles estão carecendo de um pouco de foco, na minha opinião. Por exemplo, cerca de 15 bilhões de reais, que são os recursos do BNDES, embora tenham sido anunciados há quase 45 dias atrás, só essa semana que foi efetivamente implementado. Então, do ponto de vista econômico, a gente ainda não conseguiu pegar o pulso desses recursos na economia gaúcha. A gente está trabalhando com uma expectativa de que eles terão uma capacidade de promover uma recuperação. Além disso, a gente ainda acha que, em especial, as políticas de resiliência, ou seja, aquelas que vão transformar o estado do Rio Grande do Sul de maneira mais permanente, estrutural, ainda não vieram. A gente tem conversado um pouco com o governo federal. E aí, quais seriam essas medidas que, no nosso entender, seriam determinantes? A definição de um pacote de investimento adaptativo e estrutural, eventualmente com o manejo de recursos específicos dentro do PAC, com a assunção de obrigações da construção dos investimentos de resiliência pelo governo federal. Por enquanto tem anúncio, mas não. Perdão, secretária, como assim adaptativos? Então, vou te dar um exemplo. Nós temos pelo menos 5 municípios que a gente já sabe que eles não podem ser instalados ali. Então, vou precisar de desapropriar as pessoas que estão nesses municípios, desapropriar novas áreas, ter que colocar essas pessoas, assentá-las nesses outros lugares. Isso é um exemplo de investimento adaptativo, porque não se trata simplesmente de eu recuperar, não é uma questão de eu ir lá na casa da pessoa, dar um auxílio para ele fazer uma pintura, comprar uma geladeira. Essa pessoa não vai poder voltar para aquele lugar. Tá? Então, no grosso, o Rio Grande do Sul tem como grande desafio estrutural se redefinir. Por exemplo, a região aqui de Porto Alegre, onde eu estou. A gente já tem, desde a enchente dos anos 40, um sistema de combate a enchentes. Mas a régua de combate a enchentes foi muito ultrapassada. Então, o sistema que a gente tem hoje, a gente sabe que ele já não dá mais conta do novo parâmetro de enchente, de inundação. Eu preciso ter um sistema adaptado, diferente do que o que eu tenho hoje para a contenção das cheias em Porto Alegre. Isso são recursos muito volumosos. Isso pode implicar, por exemplo, a gente ter que construir outros canais de escoamento para o Guaíba. Na enchente, o Guaíba funcionou como uma grande banheira. Choveu e não tinha para onde sair a água. Então, eu preciso assorear, abrir. Isso são investimentos muito vultosos. Para o Estado, que está no regime de recuperação fiscal, que só conseguiu fazer investimento nos últimos 4 anos, muito por fruto dos recursos que ele obteve com a privatização de ativos. Então, a gente levantou nesses últimos 4 anos alguma coisa como 10, 11 bilhões de reais.
Só que esses investimentos que a gente está conversando, esses chamados investimentos adaptativos, eles superam a casa das dezenas de bilhões de reais. A gente está falando de algo como 60, 70, 80 bilhões de reais. O Estado não tem condições de fazer esses investimentos adaptativos, que são aqueles investimentos que são permanentes e servem para lidar com a mudança climática de uma maneira estrutural e definitiva. Então, nesse investimento, eu não tenho dúvida, o governo federal ele precisa apoiar. E vai precisar apoiar não só o Estado do Rio Grande do Sul, mas todos, porque as mudanças climáticas é uma realidade que veio para ficar. Secretária, o governador Eduardo Leite, ele já sinalizou que a equipe sabia de estudos sobre possíveis desastres, né? Só que nas palavras dele, outras pautas se impunham à frente dessa questão. O fiscal se destaca, claro. Não era o caso de ter tido um esforço desde antes de ter acontecido o desastre de 2024, já para pedir esses sistemas adaptativos? Então, a gente lida com um problema que em economia a gente chama de escolhas. A gente tem que fazer algumas escolhas, porque a gente lida sobretudo com restrição. Veja bem, estatisticamente, o fenômeno que a gente viu agora com essa gravidade, essa profundidade, não tinha modelo climático que previsse essa magnitude. Então, a gente trabalhava, e os investimentos, de novo, a gente via a região de Porto Alegre, ela tinha um sistema de combate a enchentes, de mitigação de efeitos de enchentes, mas não para este patamar. Quando você lida com restrição e você tem outros, eu não digo, e por favor, não tem nenhum tipo de juízo de valor, nenhuma régua. Você só tem que fazer escolhas. Então, você estava premido por salários atrasados, você estava premido por um sistema de saúde colapsado, por um sistema educativo que era um dos piores na avaliação de indicativos, e você tinha um recurso pequeno para dar conta de tudo. Então, você fez escolhas. Aí, quando você pega os modelos climáticos, a probabilidade que aconteça uma enchente estava inferior a 10%, e você só tem R$ 1 para gastar, então você aloca da melhor forma. Então, é difícil, e aí é difícil a gente fazer uma avaliação à luz dos fatos já ocorridos. Coloque-se na posição do gestor que está discutindo isso há 3... Porque quando essas discussões elas aparecem aonde? Quando a gente vai discutir a lei de diretrizes orçamentárias. Quando você discute a LDO, que vai vigorar por 3 anos, é lá que você faz essas grandes escolhas, as escolhas mais relevantes. Estatisticamente, a gente não tinha previsão. Quando eu cheguei, eu estou no Rio Grande do Sul como secretário desde o ano passado. Quando eu cheguei, o grande problema, a minha grande agenda aqui era estiagem, era seca. Isso tem menos de 14 meses. Em 14 meses, o grande problema se tornou enchente. Então, é difícil. Isso significa que a gente não tem que ter o dever de diligência necessário para estar antecipando? Temos que ter sim. Mas, em algum momento, a gente vai ter que fazer alguma escolha. E, claro, como toda escolha, ela vai ter crítica de um lado ou de outro. Porque, da mesma forma, se a gente tivesse deixado... E não esqueçamos que, nesse período todo, a gente passou por uma pandemia. Imagina se a gente tivesse deixado de fazer os investimentos necessários em saúde, para equipar a gente, para fazer o enfrentamento à pandemia, tivesse colocado no clima, teriam morrido muito mais. O estado do Rio Grande do Sul foi o estado que menos teve óbito com a pandemia. A gente teria sido criticado porque não estava guardando um dinheiro para uma crise climática que talvez nem acontecesse. É difícil, percebe? É muito sutil. Ser um gestor é fazer escolhas. E algumas dessas escolhas, infelizmente, dado que a gente tem uma restrição orçamentária muito grande, elas vão implicar em algum tipo de crítica, faz parte. Respeito, a gente aprende com os erros, vai estar melhorando, mas em algum momento a gente vai estar sempre sendo convidado a fazer escolha. Tinha algum gasto ou investimento do passado que, olhando com a visão de agora, né, a senhora mesma disse, temos que olhar com a visão de agora, que poderia ter sido realocado para essa prevenção, que acabou sendo uma previsão que não se concretizou? Olha, olhando, você tem que lembrar que o estado do Rio Grande do Sul estava há pelo menos 10 anos sem fazer nenhum tipo de investimento. Não, então, assim, ele basicamente, o estado do Rio Grande do Sul é um estado em recuperação fiscal. Ele basicamente o que ele arrecadava era para sustentar as chamadas despesas obrigatórias, que aí para o gestor nem é dado o direito de fazer escolha. Porque eu não posso deixar de pagar a previdência, eu não posso deixar de pagar salário, eu não posso deixar de pagar os poderes instituídos,
Não posso deixar de fazer um mínimo de aplicação na educação e na saúde, que são consideradas despesas obrigatórias. Então, não é que eu fiz investimento e podia ter feito em meio ambiente. Não, simplesmente não se fazia, porque eu estava atrelado às despesas obrigatórias. A gente começa a ter um fôlego, começa a respirar a partir de 2021 sobre isso. E os investimentos que são feitos em 2021 com recursos de privatização, de novo, você cai num limite legal muito grande. Recursos de privatização só podem ser utilizados para fazer despesas de capital estrito sensu, é o que a LRF estabelece. Então, a gente tinha que ter uma programação de investimentos. Então, a gente já estava com um déficit gigantesco na nossa infraestrutura rodoviária, na nossa infraestrutura de acesso, na infraestrutura portuária. Por exemplo, um dos investimentos que a gente faz, e não tenho dúvida que vai ser fundamental para o clima, é a questão do assoreamento, que a gente está com uma política forte de desassoreamento, inclusive está fazendo um grande edital, um grande chamamento aos municípios para que eles tragam os seus planos para a gente estar coordenando esse esforço. Tem alguma expectativa de quanto vai custar esse sistema que a senhora mencionou? Olha, a gente está trabalhando nos cenários, mas é aquilo que eu te falei, a gente não trabalha com essa reconstrução do Estado de maneira adaptada com um ticket menor que 80 bilhões de jeito nenhum. 80 bilhões agora? Não, 80 bilhões eu imagino que a gente vai levar pelo menos uns 10 anos, mas a gente está falando de algo, no mínimo, para recuperar o Estado, em um gasto com investimento na casa de 8 bilhões ano. Hoje, ultimamente, o Estado investiu 2,3. Então, isso mostra a distância que a gente está. Nesse sistema que a senhora mencionou? Não, assim, lembrando que a gente está falando de várias coisas. Quando a gente fala em investimentos adaptados, drenagem é só um dos temas, tá? Desassoreamento é só um dos sistemas. Mas a gente tem a questão urbanística, como fazer cidades mais adaptadas, a questão da infraestrutura rodoviária. A gente já ficou evidente que a técnica de construção de pontes para o Rio Grande do Sul, dados os rios, o Rio Grande do Sul é um estado que tem muitos rios, ele é muito com essa característica geológica muito forte. Então, a altura das pontes que a gente costumava construir já não serve mais. Eu vou ter que construir pontes mais altas, mais adaptadas, com pilares centrais mais altos, porque o rio agora está aumentando muito, tá? Ele sobe. Então, o conjunto dessas obras todas, isso vai falar só do pilar da infraestrutura, mas também tem um pilar de resiliência educativo, que a gente vai ter que treinar o nosso pessoal para lidar com essa mudança climática. Então, eu tenho que ter sistemas de alerta, sistemas de monitoramento. Conjunto de tudo isso, 80 bilhões. E outro grande pleito do governador Eduardo Leite no governo federal aqui em Brasília é em relação à arrecadação do Estado, né, que teve uma queda por causa do desastre. Já dá para calcular quanto o Rio Grande do Sul perdeu na receita por causa dos eventos climáticos? E vai se recuperar até o fim do ano? A Secretaria de Fazenda, junto com a Receita, teve o cuidado, a gente lançou um painel, e a gente divulga isso semanalmente. Desde a primeira semana de maio, já no dia 5 de maio, 6 de maio, a gente solta os primeiros monitoramentos, os primeiros números do que seria o desastre. Naquele primeiro momento, só para te dar uma noção do quanto é fluido e é complexo a gente estimar isso agora, a gente estimava uma perda de arrecadação de 40%. Naquele primeiro momento. Então, isso causou uma grande preocupação na gente. Mas ficamos acompanhando. Hoje, essa arrecadação, graças ao poder de recuperação do Estado, a perda de arrecadação está na casa de 12%. Por isso que o pleito do Estado do Rio Grande do Sul nunca foi, e eu entendo que nisso o governador Eduardo Leite está sendo extremamente justo com a Federação Brasileira, com o Brasil. Eu não quero que você me passe um dinheiro não, eu quero só que você me dê a garantia de que, em relação ao que eu projetei de perda para este ano para arrecadar, se eu tiver alguma perda, complemente. Então, a gente pede um seguro. A gente não está pedindo um ticket cheio, justamente porque reconhece que isso é muito... Esse range, no começo era 40%, agora ele está em 12%. Então, assim, mas ter essa sinalização de que qualquer perda de arrecadação será suplantada, conforme a metodologia que a gente converse, dialogue, de forma muito transparente, isso é importante. Não só
para o Rio Grande do Sul, estado, mas sobretudo para os municípios. Os nossos municípios, diferente dos municípios das regiões do Norte, Nordeste, que são muito dependentes do FPM, eles não. Nosso FPM é muito pequenininho. Grande parte dos recursos vem através da chamada cota parte do ICMS, da forma de partilha constitucional do que a gente arrecada com o ICMS. Então, para eles, que estão em ano eleitoral e que tem que cumprir o artigo 42 da LRF, para eles esse recurso é determinante, é vital. E aí o nosso pedido é, garanta o seguro-receita do ICMS, a gente transfere aos municípios, com base nisso a gente consegue ter um horizonte, uma estabilidade de gestão dos recursos, tanto do governo estadual quanto municipal, mais consistente. Esse é o nosso ponto, a gente está buscando consistência. Então, a senhora falou aí, só para deixar mais claro para a nossa audiência, a senhora falou de queda de 12%. Tem algum Isso, é o valor que temos, Como, perdão? essa é o que nós temos já materializado. Hoje nós temos uma perda de 2%. Em valores absolutos, isso seria quanto, mais ou menos? 1,4 bilhões de reais. E falando agora das dívidas do Rio Grande do Sul com a União, né? Elas estão suspensas por 3 anos por causa do desastre. E a ideia que foi dada era pegar esse dinheiro que seria usado para o pagamento da dívida para investir na reconstrução do Estado. Quanto dinheiro que deveria ir para o pagamento já foi destinado para esse fim? Foi suficiente para fazer o quê? Então, na verdade, hoje saiu um decreto. O que a gente estava fazendo até então? Todo o valor que estava sendo suspenso, a gente abriu uma conta específica, segregada, e fez os depósitos relativos aos 2 meses até agora nesta conta. E não demos nenhuma aplicação para esses recursos. Por quê? A lei estava carecendo de um decreto regulamentador. E só depois desse decreto que a gente poderia dar a destinação dos recursos do chamado FUNRIGS, que é o Fundo do Rio Grande, é onde a gente depositou esse dinheiro. Hoje foi publicado o decreto. Então, a partir de agora, a gente vai. E nesse intervalo, só com recursos da calamidade, que a gente teve que fazer com o orçamento próprio, a gente já gastou algo como 1,2 bilhão de reais de despesas extraordinárias não previstas só com a calamidade. Então, agora a gente está pegando essas despesas, à luz do que saiu no decreto, está fazendo a classificação. Isso aqui pode ser suportado com esse recurso da dívida ou não pode ser suportado, tem que ficar com o recurso do Tesouro. Por quê? Porque o decreto ele traz algumas características. A despesa tem que ser única e exclusivamente vinculada à calamidade, ela tem que ser uma despesa de caráter não continuado, ela até pode ser de despesa corrente, ou seja, pode se assemelhar com o custeio, mas não pode ser para sempre, então a gente tem que definir isso. Em especial, o que o decreto, esse recurso, ele fala muito em plano de investimento, então eu posso utilizar esse recurso para investimento. Então, que tipo de investimento? Então, a gente está na fase desse exercício, o decreto saiu hoje, então vai classificar. Então, de imediato, o que eu posso dizer? O que a gente fez com esse dinheiro? Certamente a gente vai pagar, a gente pagou o programa Volta por Cima, o programa de abrigamento, a gente vai utilizar esse recurso, abrigamento das pessoas, a construção das casas temporárias, isso a gente já está utilizando. E qual setor, neste momento, no Rio Grande do Sul, que mais precisa de auxílio para a reconstrução? É a indústria? É o agro? Enfim, tem como... Então, a gente, dos setores impactados, os nossos dados têm mostrado que o setor agro e o setor de metal mecânico são os mais impactados. Então, para eles, as linhas de crédito, e o nosso agro ele é muito pujante, então as linhas de crédito anunciadas pelo BNDES são determinantes. Então, a performance nessas linhas vai ser fundamental para a reconstrução desses dois setores. E são dois setores em que o investimento é muito alto. Então, é metal mecânico e agro. Tem alguma noção de quanto esse setor, ou estimativa de quanto esse setor precisa a longo prazo ou a curto prazo para poder voltar? Olha, por setor eu não tenho. O que eu tenho é o ticket que foi sinalizado pelo BNDES para atender a todos os setores. Ele não abriu, não desmembrou por setor, algo como 15 bilhões de reais. E durante o auge do desastre, logo lá no começo, teve uma campanha muito grande para receber doações de todo o Brasil para o Rio Grande do Sul. Não só do Brasil, né? Muitas celebridades, inclusive, pediram doações em outros países. Quanto que foi arrecadado com essas doações do povo? A gente tem um portal, e aí eu recomendo vocês a olharem, a gente tem um portal que chama SOS Rio Grande, e lá tem uma abinha doações, lá tem classificado cada uma das doações. Por exemplo,
a gente recebeu quase 100 milhões de reais de doação de poderes, do Poder Judiciário. Os tribunais todos fizeram, deixa eu dizer, uma espécie de vaquinha e passaram o recurso para a gente. A nossa Assembleia doou recurso. O governo do estado do Mato Grosso nos doou 50 milhões de reais em donativos. Então, assim, vários. Pessoas físicas, te respondendo, que usaram o nosso Pix para fazer doações, 120 milhões de reais. Mas discriminado um por um, é só olhar no nosso site. Tem tudo. Lá tem também para onde foram esses recursos? Tem. A gente tem, por exemplo, os recursos que vieram do Mato Grosso, que vieram dos poderes, parte foi utilizada para a construção das habitações, parte foi para os abrigos. O do Pix foi utilizado para dar um auxílio enchente, que a gente pagou R$2.000 para cada um dos desabrigados. Ainda não foi exaurido todo o recurso do Pix. O Pix ele tem um comitê gestor e ele aprova o plano de aplicação. Então, lá também no site tem onde que foi cada um dos recursos aplicados. Os 50 milhões que veio do Mato Grosso foi utilizado na Defesa Civil. Ainda falando sobre o apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul, qual desses apoios foi o mais significativo? Olha, para mim o principal apoio, o mais valoroso, foi nos ajudar a salvar vidas. Isso para mim é significativo. Os apoios e os anúncios financeiros, eles ainda estão carecendo de melhor performance. Assim. Houve muito anúncio, mas ainda o processo de implementação, de operacionalização, execução ainda é demorado. Então, para mim, as Forças Armadas foram determinantes. Nos ajudou muito. Se você olhar a dimensão, Deus me perdoe em ser mal compreendido, mas se você ver a dimensão dessa tragédia, dessa calamidade, comparar com o número de óbitos, mostra que o socorro, o atendimento foi muito eficiente. A gente conseguiu salvar muitas pessoas. E conseguiu salvar porque o governo federal nos ajudou. Enviou helicóptero, o governo federal, mas também os outros governos do estado. Então, para mim, esse é o principal apoio. A gente tem um discurso de alguns ativistas, né, e tem se propagado também nas redes sociais, que não adianta ficar remediando muito o estrago de agora, se não for pensando em implementar medidas rápidas para evitar que aconteça algo semelhante nos próximos anos, né? Então é muito comum que a gente escute, por exemplo, do que adianta ficar anunciando investimento do BNDES se no ano que vem pode ter enchente de novo. Como a equipe econômica está avaliando esse discurso e o que está sendo feito para que realmente não seja algo sazonal esse tipo de desastre? Então, assim, de novo, aqueles investimentos que eu te mencionei, que são os investimentos de adaptação, esses, evidentemente, a gente está falando de investimentos de médio e longo prazo. O que a gente está fazendo agora de curto prazo para evitar isso? Entenda, não existe condições da gente evitar as chuvas, é um fato da natureza, tá? Mas as consequências econômicas, isso a gente pode fazer. E como é que a gente tem trabalhado isso? Melhorado a nossa capacidade de resposta imediata, mediante, primeiro, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do nosso sistema de alerta, do nosso sistema cartográfico de medição de águas. A gente está estabelecendo mais réguas de medição para ver quando está subindo, para tirar rápido, e está sendo mais criterioso no zoneamento urbano. E aí, criterioso significa, olha, você já foi alagado, não queira reconstruir seu negócio, sua casa aqui, não conte com o apoio do Estado, a gente não vai apoiar. Então, a gente está sendo... Mas é uma política que envolve Estado e município. E compromisso da sociedade também, porque isso é uma coisa, por isso que eu falo que tem um elemento social, educativo, que a gente não pode desprezar. A gente precisa convencer nosso povo, o povo gaúcho, de que não dá mais a casa que ele morou com o pai, com a mãe, há 80 anos, não dá mais para ele ficar ali. Ela está numa área de risco. Então, ter essa conscientização também é. Então, assim, o que eu estou fazendo para o ano que vem se tiver nova cheia? Avisando as pessoas, não deixando elas construírem mais, equipando a minha defesa civil com mais equipamentos para poder ela dar uma pronta resposta, contratando soluções de abrigamento de maneira mais permanente. A gente precisa ter isso no nosso rol e, eventualmente, como não pode deixar de ser, trabalhando na educação do nosso povo para preveni-los. Por enquanto, o que vai acontecer o ano que vem? É isso. Então, o ano que vem, qual é o meu grande objetivo? Economicamente falando, que em vez de eu ter 180 perdas de vida, eu não tenha nenhuma perda de vida. Se eu conseguir isso, eu consegui melhorar a minha pronta resposta.
Agora, perda econômica, dada a dimensão do desastre, sempre vai ter. Aquela ideia do seguro desastre que circula aqui por Brasília, de tornar um seguro obrigatório meio que uma espécie de DPVAT, é vista como positiva? A gente vem trabalhando nesse assunto, nesse momento a gente está tendo apoio de várias instituições, em especial as instituições multilaterais. O BID e o Banco Mundial estão tentando trabalhar com a experiência, sobretudo, da Colômbia, do Japão, da Tailândia, que tem desastres climáticos recorrentes, em soluções de engenharia desse tipo. Evidentemente que para esse tamanho de desastre, não é um seguro DPVAT que vai resolver. Por isso que a gente precisa tanto do apoio da União de uma maneira orgânica e sistematizada. Tá? Mas, de novo, não vai ser a panaceia, mas faz parte do processo de contribuição. E, enquanto isso, eu vejo com bons olhos, sabendo que não é razoável a gente já colocar no nosso povo, que já paga uma carga tributária bem considerável, colocar mais um custo. A gente vai ter que trabalhar em outras soluções. Ela é só mais um dos elementos a serem considerados no portfólio que a gente vai estar. E secretária, só para a gente finalizar a entrevista aqui, eu quero voltar à questão da dívida do Estado. O senador Rodrigo Pacheco apresentou agora uma proposta ao governo federal sobre o tema. Tem uma leve área cinzenta sobre como entraria os estados que já estão no RRF nesse novo modelo. Eu queria saber a opinião da Fazenda do Rio Grande do Sul sobre essa proposta apresentada pelo Pacheco. Primeiro de tudo, a gente reconhece a iniciativa e entende que é determinante. Assim, esse é um assunto, e a gente acompanha os editoriais das grandes jornais, em que os estados mais endividados estão sendo acusados de oportunistas, de estados que não fizeram o seu dever de casa e que ficam o tempo todo postergando o pagamento dessa dívida, enrolando a União. O caso do Rio Grande do Sul não é aplicável esse tipo de discurso. Nós fizemos a reforma previdenciária mais intensa, mais densa, mais profunda da federação. Isso qualquer um que se dispõe a analisar concorda com isso. A gente fez privatização de ativos. O único ativo que a gente não vendeu foi o Banco do Estado, porque ele tem um gravame constitucional e realmente o processo político não nos permitiu alienar e tem um compromisso do governo Eduardo Leite de não aliená-lo mais. A gente fez uma reforma administrativa. A gente congelou salários por 6 anos. Nos últimos 8 anos, o Estado concedeu um único reajuste, uma única revisão geral de 6%, enquanto que a inflação no período chegou quase a 70%. Então, assim, dizer que a gente não está fazendo o dever de casa fiscal não existe. Qual é o problema da dívida? O problema é o indexador dela, é os encargos que ela está. Hoje a dívida está numa trajetória muito explosiva, porque ela é uma dívida que carrega um componente da Selic muito alto. Quando a Selic estava razoável, a um dígito, razoável dava para pagar. Mas quando a Selic explode, vai para 2 dígitos, que é o que a gente está vivendo agora, se tornou impagável. Então, assim, esse debate foi inaugurado pelo Rio Grande do Sul ano passado, apresentado ao ministro para dizer, olha, a trajetória da dívida vai estrangular o Estado, precisamos discutir isso. No processo, ele pediu para a gente convidar outros estados, então convidou Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí a decisão foi crescendo. A ponto, quando levamos uma proposta ao governo, ele não, vou levar para o Senado. E o senador Pacheco abraçou a causa. Então, o projeto é bom. Ele endereça um elemento importante. Agora, ele carece de aperfeiçoamento. Então, assim, você tocou num ponto fundamental. Como é que fica a transição de quem está no regime de operação fiscal e for para o novo regime que ele está propondo, chamado PROPAR? Tem que ter uma regra de transição, o PL não trouxe isso. Ele está tirando o componente da Selic, mas está trazendo um componente ainda que é extremamente volátil, que é o IPCA. Então, assim, tem risco, sim, da trajetória da dívida se tornar explosiva lá na frente. Então, seria importante a gente trabalhar com um outro indexador. Se me perguntarem qual é o indexador, eu trabalharia com a taxa de juros de longo prazo da economia, tá? TJLP, que ainda é calculada, e se você compara os dois gráficos do IPCA e da TJLP, você vê que ela é muito mais estável, então ela dá muita segurança. Não, o modelo que ele está trazendo, que envolve troca de ativos, que envolve exigências de contrapartidas vinculadas a investimento, seja em educação, seja em infraestrutura, esse é um modelo que compromete o primário, sim. Então, quando o ministro Haddad fala, a proposta do Pacheco pode agravar o primário, pode, mas essa solução não precisa ser isso. Ele pode trocar essas exigências por exigências de disciplina fiscal e não de gasto.
O problema não é o encargo da dívida sendo trocado, não é a renegociação que está gerando primário. O que vai gerar primário nos estados é a exigência de fazer mais investimento. Então, são elementos que a gente está conversando, está trabalhando, está discutindo. Estamos sendo muito bem recebidos pela equipe técnica do senador Pacheco. Semana que vem temos uma reunião com eles para apresentar novamente nossos pontos, nossas considerações. Mas, assim, a gente entende e recomenda que o projeto prospere. A gente tem que caminhar. Só precisa ser aperfeiçoado. Tem alguma possibilidade de haver alguma nova privatização aí no Rio Grande do Sul? A gente já vendeu tudo. Aqui, eu costumo brincar que eu tenho uma companhia de carvão que é a joia da coroa. Você quer comprar uma companhia de carvão? Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço à secretária Priscila Santana. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem e a agenda comportar suas ordens. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de julho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.